Muito boa noite, começando aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue, 14 da NET, ao vivo, o programa de TV do SIMP. Programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas, nesta noite de 30 de dezembro de 2016. Este é o último programa de TV do SIMP ao vivo neste ano. O programa do SIMP que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas. O programa do SIMP que passa ao vivo aqui pela TVC semanalmente, você também pode acompanhá-lo através de todas as nossas mídias. Na apresentação, eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP. Uma saudação especial, primeiramente, a todos os colegas servidores públicos municipais e extensivo à comunidade pelotense que assiste diariamente à programação da TVC. O programa do SIMP, hoje aqui ao vivo, semana passada nós tivemos que reprisar o programa anterior, do dia 16 de dezembro, em função da intensa agenda do SIMP, as diversas atividades que nos envolveram, inclusive nos impedindo de apresentar o programa aqui ao vivo. Mas hoje temos a grata satisfação de poder aqui apresentar ao vivo e junto com vocês, encerrarmos este ano, o qual tivemos toda a nossa programação, o trabalho do sindicato desenvolvido de uma forma, claro, bem resumida, mas neste período de 1 hora, poder traduzir para vocês tudo aquilo que o SIMP faz em defesa da pauta dos servidores públicos municipais. Bom, mas inicialmente nós sempre anunciamos as mídias, as ferramentas eletrônicas que o SIMP as utiliza para abreviar, diminuir esse espaço entre o servidor e o sindicato o qual representa. Então, vamos inicialmente ao nosso site. Você que quiser visitar a página do SIMP, acessá-la, faça através do www.simpelotas.com.br. Na página do SIMP sempre tem matérias e informações atualizadas sobre os trabalhos da entidade. Ali você também dispõe de informações como os serviços que são oferecidos aos sócios e dependentes na própria sede da entidade. Você também tem informações quanto aos convênios, aqueles parceiros comerciais que temos. Você também acessa, através do site do SIMP, algumas informações que se referem a legislações, algumas leis de interesse dos servidores. Então, a página do SIMP, para quem acessar, é o www.simpelotas.com.br. Também disponibilizamos o nosso e-mail, o e-mail oficial da entidade, para quem desejar enviar a sua mensagem, inclusive com conteúdo em anexo, podendo ser um documento, uma foto, um vídeo. Se você também quiser utilizar-se do e-mail do SIMP para enviar uma denúncia possível sobre más condições de trabalho ou problemas de relacionamento interpessoal, você também pode enviar o seu e-mail para o e-mail oficial da entidade, que é o simp@simpelotas.com.br. Esse é o e-mail oficial da nossa entidade. Também temos o nosso Twitter, para aqueles que desejam seguir os passos da entidade. O SIMP utiliza-se do Twitter para lá colocar sempre o título da matéria, que encontra-se no nosso site, a sua íntegra, ou seja, lá no Twitter colocamos, por exemplo, SIMP comparece na Câmara, e abaixo do título tem um link. Esse link o remeterá ao nosso site, onde lá constará a nossa matéria na íntegra. Então, se você deseja seguir os passos da entidade SIMP, twitter.com/simpelotas. Nós também disponibilizamos do nosso canal de vídeos no YouTube, onde lá você tem acesso ao nosso acervo audiovisual. Disponibilizamos os vídeos de todos os programas de TV do SIMP que foram ao ar aqui pela TVC. Também você encontra vídeos de assembleias, de mobilizações, de algumas festividades, confraternizações e também outros vídeos informativos, explicativos
de determinados assuntos de interesse da categoria dos municipários. Então, não deixe de acessar o nosso canal de vídeos no YouTube através do youtube.com/simpelotas. Por fim, também temos a nossa fanpage lá no Facebook, né? Você que deseja acessar as nossas matérias e informações postadas lá na nossa fanpage, você que tem conta no Facebook, lá na pesquisa você já digitando Simp Pelotas, como está aí no seu vídeo, já aparecerá o banner, né, igual aí que encontra-se no rodapé do seu televisor, a logomarca aí do Simp, laranja. E ali você nos encontrando, ou seja, visitando a nossa página, a nossa fanpage no Facebook, ali você tem acesso a matérias e informações postadas diariamente, sempre atualizadas. Também o Facebook disponibiliza que você, pelo chat, pelo bate-papo, possa também fazer um questionamento, uma sugestão, um elogio, uma crítica ou até uma denúncia por tratar-se de ser de uma forma sigilosa, pessoal ali, né? Apenas consegue visualizar o remetente da mensagem e a direção do Simp, tá? E que manterá em sigilo em caso de denúncia ou algo similar. Também lá no Facebook, todas as nossas postagens, elas são abertas a todos colocarem os seus comentários e, da mesma forma, num espaço democrático, você pode deixar a sua crítica, seu elogio, a sua sugestão e também o seu questionamento. Então, não deixe de visitar a nossa página no Facebook e lá você nos encontra por Simp Pelotas. Aqui ao vivo na nossa programação, que vai ao ar aqui pela TVC até às 20 horas, para nós a sua participação sempre ela é muito importante. E você pode participar ao vivo conosco através do envio de mensagem escrita, tanto via SMS ou via WhatsApp, através do número 99122 8820. Está aí o número na tela repetindo, 99122 8820. Apenas mensagens escritas. A gente faz questão de frisar, né, porque fica complicado receber uma mensagem de áudio via WhatsApp, né, e nós não podermos ouvi-la previamente. Então, nós pedimos, por gentileza, envie a sua mensagem escrita, de ambas as formas. Com certeza a leremos aqui ao vivo. E da mesma forma, você pode enviar a sua sugestão, sua crítica, seu questionamento. Com certeza será uma honra e um prazer a gente poder ter a sua participação conosco aqui ao vivo. O programa de TV do Simp, que sempre tem um caráter informativo e trazer sempre a pauta dos municipários, ou seja, dos servidores públicos da Prefeitura de Pelotas. Nesta 1 hora semanal que aqui temos, nós lembramos que o programa de hoje, ao vivo, né, não se trata de uma reprise. Quando o nosso programa obrigatoriamente necessita-se de uma reprise, é porque eu não tive condições de vir aqui apresentar ao vivo, justamente por estar numa demanda do Simp, do próprio sindicato, que muitas vezes são demandas até no turno da noite, manhã, tarde, enfim. E aí a gente sempre coloca como reprise para vocês aqui no nosso horário do programa mais atual, o último, o anterior. Então, no programa passado, eu recebi uma mensagem de texto, mesmo sendo uma reprise. A gente repete, os nossos programas de reprise, eles sempre têm um quadradinho no canto superior da tela e ali sempre está escrito programa reprise do dia tal, né? Quando é ao vivo, estamos aqui, né, sem nenhum tipo de quadro ou algo mencionando reprise. Nesse momento são 19 horas e 15 minutos do dia 30 de dezembro de 2016. E hoje, justamente por ser aqui ao vivo, será o nosso último programa deste ano, de 2016, né? Então, de antemão, o Simp já agradece a audiência não só dos servidores públicos municipais, que é o nosso foco, o alvo de nossa atenção, mas também a comunidade pelotense, em geral, que assiste a programação da TVC e é quem recebe a prestação diretamente ou indiretamente de serviços públicos, claro,
através dos servidores da Prefeitura de Pelotas, segmento na qual os sindicatos municipários os representam. E neste programa de hoje, como sempre, nós estamos trazendo aqui vários informes, algumas pautas que iremos debater, algumas inclusive com repercussões nos dias de ontem e hoje, com aprovações na Câmara importantes para nós, municipários, através do trabalho incessante do SIMP, da vigília do SIMP, como sempre fazemos anualmente. Então, em face do programa passado ter sido uma reprise, os dois vídeos que havíamos preparado para rodar no programa passado, que a princípio seria ao vivo, mas por problemas aí de outra ordem de representação nossa, não foi possível aqui fazer ao vivo. Esses dois vídeos ficaram para demonstrarmos a vocês hoje, que são registros de atividades daquela semana, tá? E um vídeo se refere ao dia 13 de dezembro, que foi a paralisação geral dos municipários em Pelotas, em protesto nesse mesmo dia, onde era votada a PEC 55 do Senado, antiga 241 da Câmara dos Deputados Federais, que era a PEC que limita os gastos públicos por 20 anos, que altera inclusive a fórmula de cálculo do salário mínimo nacional e tantos outros problemas. Então aquele dia era o último dia de votação no Senado, para ver se aprovava ou não a proposta do governo federal. E também estaremos demonstrando um vídeo, mas nesse único vídeo são 2 dias distintos, que foram as 2 idas na Câmara que o SIMP teve nos dias 14 e 15 de dezembro. Lá no dia 14 era a direção do SIMP, mais alguns municipários e alguns delegados sindicais que foram à Câmara, como previamente já havíamos informado, aquele poder legislativo, de tratarmos, discutirmos sobre os graves problemas enfrentados pelos servidores públicos quanto aos créditos dos vales transportes, o velho problema dos vales transportes nos créditos dos servidores públicos. E quando enviamos, 2 semanas antes desta data, 14, mais precisamente bem no início do mês de dezembro, dia 1º, quando informamos ao Legislativo que iríamos lá dia 14 e solicitávamos a presença do prefeito e do secretário Cruz, secretário de Gestão Administrativa e Financeira, para debater sobre o tema, parece que houve um problema de comunicação da Câmara, não entrou em contato, mas nós, municipários delegados, estávamos lá presentes, e resultado daquela nossa participação da sessão ordinária do dia 14 de dezembro, resultou no nosso pedido inicial, que no dia 15 de dezembro fôssemos lá naquela casa novamente, aí sim confirmada com a presença do Executivo, e que teve no dia sua representação através do chefe de gabinete do prefeito, senhor Abel Dourado. Também teve a presença do senhor Paulo Osório, diretor de transportes da Secretaria de Transporte e Trânsito, e também contou com a presença do titular da pasta da administração, já mencionado, o secretário Cruz. Então, também veremos estes vídeos e abordaremos sobre estes assuntos. Mas, para começarmos aqui, eu vou ler a mensagem que eu recebi no programa passado, embora era uma reprise, mas eu recebi ao vivo, enquanto o programa rodava aqui, eu na atividade que eu estava fazendo, recebi em tempo real a mensagem da servidora, que porventura pensou que era ao vivo, e com certeza guardei essa mensagem e leria no próximo programa ao vivo, que trata-se de hoje. E ela nos perguntou o seguinte: final 8980. Boa noite. Gostaria de saber se a ação judicial do SIMP referente ao pagamento do 1/3 de férias, o qual a prefeitura pagou de forma atrasada no ano passado para os professores, então ela gostaria de saber se a ação judicial do sindicato referente a 1/3 de férias vai valer para este ano, já que a multa do ano passado não pagaram. Obrigada.
Primeiramente, informar a colega que nós tivemos uma audiência e que foi na Justiça do Trabalho. Então, ela inicialmente atende aqueles professores de regime CLT, não teve a audiência ainda designada na Justiça Comum para os professores estatutários, e na referida audiência nós abordamos toda a problemática, que a Prefeitura deveria ter pago 1/3 de férias já no contra-cheque de dezembro, haja vista que em janeiro é o gozo dessas férias e fevereiro, na primeira quinzena, é parte do recesso escolar. Então, naquela audiência, ficou determinado e com prazo de dias ainda, determinado pelo juiz, que a Prefeitura de Pelotas comprovasse, através de algumas escolas, que nos últimos anos sustenta-se a tese defendida pela Procuradoria-Geral do município, que ao defender a Prefeitura, colocou lá que a Prefeitura sempre pagou 1/3 de férias dos professores na folha de fevereiro, porque fevereiro são as férias e janeiro o recesso, o que não é verdade, o que nunca ocorreu, porque todos os professores coletivamente tiram férias integrais, inteira, o mês inteiro de janeiro, e quando chega fevereiro há o recesso, parte dos outros 30 dias, porque pela lei municipal, tanto no plano de carreira do magistério, que é a lei municipal 3.198 do ano de 89, bem como o regime jurídico dos servidores, que é a lei municipal 3.008 do ano de 86, ambas legislações prevêem que os professores têm 30 dias de férias mais 30 de recesso. Esse recesso é dividido em 2 vezes, na primeira quinzena de fevereiro e na segunda quinzena de julho. E nós conseguimos comprovar para o Poder Judiciário, inclusive. Mas já que a Prefeitura sustentou essa tese, que assim sempre fez, o Poder Judiciário solicitou, dando prazo para a Prefeitura que informasse, através de comprovações de livros-pontos, o registro de ponto dos professores seletistas, então, referente aos meses de janeiro e fevereiro, para comprovar se a Prefeitura sustenta que janeiro é recesso e que fevereiro são as férias, e que por isso a Prefeitura pagou 1/3 de férias dos professores neste ano, quando os professores já estavam dando aula. Então, os professores só receberam o pagamento de 1/3 na folha de fevereiro, que é paga no último dia útil do mês, ou seja, já estavam até trabalhando, então passaram todo o período de férias sem receber. Então, o juiz duvidando da afirmação da Prefeitura, então me comprovem através dos pontos, dos livros-pontos, respectivamente aos meses de janeiro e fevereiro dos últimos anos, para verificarmos se confere essa informação que vocês estão nos dando. Então, na verdade, não saiu nenhuma imposição ainda do Poder Judiciário, colega. Acho que o seu nome é Val, o seu apelido é Val, porque tem obrigada, depois na outra linha Val. Então, Val, o colega ou a colega, então lhe informo que não posso te assegurar que o 1/3 de férias será pago no período legal, que deveria ser agora já na folha de dezembro, ou se vai ser paga na folha de janeiro, enfim, já que eles não cumpriram o prazo constitucional no início deste ano. E por isso nós entramos com a ação para que ressarça os professores prejudicados com esse atraso, com a multa que tu te referes. Mas quem determina essa multa ou não é o Poder Judiciário, depois de transitado em julgado. O que houve foi apenas uma primeira audiência, que não houve conciliação e que houve esta determinação do Poder Judiciário em a Prefeitura apresentar aquilo solicitado, ok? Então, está respondido aí o questionamento, está respondido o questionamento. Quero também aqui colocar um informe para todos os sócios e dependentes de sócios do SIMP, que o SIMP não abrirá nesta segunda-feira, dia 2 de janeiro, e a partir de terça-feira,
3 de janeiro, o horário do SIMP funcionará no sistema do seu horário de atendimento de verão. Então, tradicionalmente, nos meses de janeiro e fevereiro, o SIMP funciona das 8 às 14, sem fechar ao meio-dia, tá? Então, nos meses de março até o finalzinho do ano, de março até dezembro, o SIMP sempre trabalha das 8 às 11h30 e da 1h30 da tarde às 6 da tarde. E janeiro e fevereiro, o horário é diferenciado, é das 8 às 14, sem fechar ao meio-dia. Então, tal horário de atendimento aos sócios, dependentes e municipários em geral, né, se dará a partir de terça, dia 13 de janeiro de 2017, das 8 às 14, sem fechar ao meio-dia, ficando os horários dos seguintes prestadores de serviço. Os advogados do SIMP, tá? Funcionarão lá às terças, quartas e quintas-feiras. Então, durante os meses de janeiro e fevereiro, os advogados do SIMP atenderão a seus sócios às terças, quartas e quintas, das 10h30 às 11h30. No escritório, pode ser agendado em qualquer outro dia ou horário, mas tem que ligar lá para o escritório previamente, cujo número é 3279-1655. Repetindo, 3279-1655 é o número do escritório dos nossos advogados. E lá no SIMP, não precisa marcar previamente, o atendimento se dá por ordem de chegada. Já a nossa médica clínica geral, doutora Rosângela Terres, nesses meses de janeiro e fevereiro, atenderá os nossos sócios e dependentes nas segundas, quartas e quintas-feiras, das 11h30 às 13h, 1h da tarde. Então, a médica clínica geral atenderá às segundas, quartas e quintas, das 11h30 às 13h, 1h da tarde. E a nossa dentista, doutora Kelly Marini, atenderá às terças e sextas-feiras. Terças e sextas-feiras, pela manhã, das 8 ao meio-dia. Então, terças e sextas, a nossa dentista. Terças e sextas pela manhã, das 8 às 12, meio-dia. Ok, pessoal? Então, essas informações, depois aqui do nosso programa de TV terminar, já estarão em todas as nossas mídias eletrônicas para você que é sócio, dependente, precisa utilizar de nossos serviços, os atendimentos dados lá na nossa própria sede, né? Fique atento a estas alterações, que já são tradicionais, já são de vários anos. Não tem nenhuma diferença nesse sentido. Bom, o SIMP convida os sócios e dependentes de sócios para uma excursão dia 4 de março, um sábado, uma excursão ao Parque Aquático Campark, em Rio Grande, né? Logo depois que passa a comunidade, o distrito de Povo Novo, tem o Campark, o maior parque aquático aqui, um dos maiores da região sul. Então, 4 de março de 2017 é exclusivo essa excursão para sócios e dependentes de sócios, Parque Aquático Campark em Rio Grande, 4 de março, um sábado, né? Ônibus de 46 lugares, saída 8h30 da manhã, saída do SIMP, 8h30 da manhã, retorno às 8h da noite. Então, o dia inteiro num belíssimo parque aquático, né? Com muita sombra, churrasqueiras, restaurante, né? Piscinas, tobogãs, monitores, né? Bastante seguro a área, bastante sombra. Pode entrar com alimentação própria quem quiser levar de casa, quem quiser levar a sua carne e fazer o seu assadinho lá também pode fazer, quem quiser levar bebida de casa para não gastar lá pode entrar com bebida. Então é um local muito acessível, muito tranquilo e pertinho aqui de Pelotas, no máximo 35 minutos, cerca de pouco mais aí de 25 quilômetros de Pelotas até o Campark. Olha a barbada, tá?
Crianças de 0 a 4 anos, dependentes de sócios, tá? Dependentes de sócios. Crianças de 0 a 4 anos não pagam ônibus e não pagam o acesso ao parque. Crianças de 5 a 10 anos, R$30. Esse valor, pessoal, já é do ônibus mais a entrada do parque. Então, R$30 já é o valor do ônibus mais a entrada do parque, já está tudo incluso. R$30, crianças de 5 a 10 anos. R$35, adultos e idosos acima de 60 anos de idade, R$25. Olha a barbada. Mesmo sendo esses valores módicos, o Simp ainda vai aceitar desconto em folha em até 2 vezes sem juros. Quer dizer, os valores já são baixos, nós vamos permitir aí que o nosso sócio, nosso dependente, parcele em até 2 vezes sem juros com desconto em folha. Então, atenção, quem quiser fazer desconto em folha em até 2 vezes, tem que comparecer no Simp até o dia 10 de janeiro. Então, até o dia 10 de janeiro é possível dividir esse valor em até 2 vezes. Para quem quiser fazer em uma vez, sem precisar ter o dinheiro ali à vista, vai ser descontado só no próximo contra-cheque. Quem quiser fazer em uma vez, tem que comparecer no Simp até o dia 10 de fevereiro. Então, vou repetir. De 0 a 4 anos não pagam. Crianças de 5 a 10 anos pagam R$30. Adultos pagam R$35. Idosos acima de 60 anos, R$25. Esse valor já é total, incluído o ônibus e de volta, mais a entrada do parque. E para permanecer no parque desde as 9 da manhã até as 8 da noite. São praticamente 11 horas direto, desfrutando das mais belas piscinas, tobogãs, com toda a segurança lá do Can Parque. Também, depois aqui do nosso programa de TV terminar, estaremos começando a divulgar em todas as nossas mídias para vocês terem acesso às informações. São ingressos limitados, baratíssimos, não percam a oportunidade de aí no iniciozinho de março, que ainda é bastante calor, comparecer, passar um dia inteiro à sombra e à beira de várias piscinas, com muita diversão, alegria, e pertinho aqui de Pelotas, desfrutar de um momento aí de lazer com seus familiares e com outros colegas servidores públicos municipais. Então fica aí estendido o convite do Simp. Um informe importante, e lembrando os municipários, é que a folha de pagamento deste mês de dezembro, ela saiu ontem e já está nela contida a última parcela, de um total de 3, a última parcela do reajuste salarial da database deste ano, que foi lá em abril. Então, pela primeira vez nestes últimos anos, o governo parcelou em 3 vezes o nosso reajuste e que ficou limitado à inflação daquele período, lá em abril. Então, além de nós, neste ano, nem termos o ganho real, apenas tivemos uma recomposição da perda. Na prática, essa recomposição da perda, em face da inflação, nem teve, porque nós fomos ter a última parcela dessa recomposição de perda agora, quando a inflação já está em andamento de novo. Já estamos quase já na próxima database. Então a Prefeitura esse ano nos ofereceu o reajuste parcelado em 3 vezes. A primeira parcela de 3% foi na folha de pagamento de maio, a segunda parcela foi na folha de pagamento de setembro e a terceira e última parcela foi na folha de pagamento agora de ontem, mês de dezembro, tá? E qual foi o percentual que entrou ontem como reajuste? Porque a primeira parcela foi composta de 3%, a segunda foi composta de 3% e essa última foi de 3,83%. Por quê? Porque foi a medição do INPC, que é um indexador econômico que mede a inflação. Então,
lá na lei municipal que aprovou o nosso reajuste, lei esta aprovada dia 3 de abril deste ano, ficou fixado que esta terceira parcela seria a diferença daqueles 6% que já estavam garantidos, das duas primeiras parcelas, a diferença que faltaria para chegar ao total do INPC, medido de abril de 2015 até agora abril de 2016. Como o INPC fechou em 9,83%, claro, a diferença fez um total de 9,83%, então essa diferença foi de 3,83%. Então, fechou a última parcela do reajuste dos servidores deste ano. Então, você deve ter observado que o salário deve ter vindo um pouquinho mais alto relativo aos meses anteriores. Mas lembrando, isto é a última parcela lá do reajuste da nossa database de abril deste ano. E também reforçando que este ano a Prefeitura deu 0 de vale alimentação. O prefeito Eduardo Leite esse ano não deu qualquer aumento no valor do vale alimentação dos servidores. O que teve esse ano foram parcelas também oriundas, ou seja, resultado da negociação do ano passado, de 2015. Na database deste ano, o aumento foi 0 no vale alimentação. Então, ficam dados os informes que se tinham até o momento. Agora a gente vai tratar de algumas pautas. Nós vamos pedir para o Wagner já colocar para nós, sem áudio, o primeiro vídeo. E esse primeiro vídeo, ele é datado de 13 de dezembro, que foi o dia de paralisação geral dos municipários aqui em Pelotas, nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, que era para acompanhar a segunda votação no Senado da PEC 55, a PEC aquela que limitava os gastos públicos, principalmente aí os investimentos em saúde e educação, vão ficar congelados, os orçamentos, porque vão ser só reajustados pela inflação do ano, então não vão ter qualquer investimento superior à própria perda daquele valor, vai ser balizado pela inflação. E isso aí também vai refletir no salário mínimo, que fiquem atentos, aqueles que ganham o salário mínimo, tanto da ativa como alguns aposentados, que têm seu reajuste pelo base do mínimo, aqueles que ganham até um salário mínimo nacional, porque antes do salário mínimo nacional, antes da PEC ser aprovada, como ela foi no Senado, só quero fazer uma observação. Neste mesmo dia da paralisação do dia 13 de dezembro, teve a ocupação de vários alunos de faculdades, do IFSUL, do Colégio Pelotense, junto à 5ª CRE, a 5ª Coordenadoria Regional de Ensino, que pertence ao Estado. Então, no mesmo dia, os alunos, naquele período, fizeram a ocupação da 5ª CRE. Também em protesto às reformas do ensino médio, às reformas trabalhistas, previdenciárias e a própria PEC que os atingirá, os alunos, e todas as gerações próximas, futuras. Por quê, pessoal? A gente explicou todo o tempo antes, a gente fez luta aqui em Pelotas, vários representantes foram a Brasília, tentamos explicar à comunidade e muitas pessoas não entenderam e só vão sentir os efeitos agora, nos próximos anos. A PEC, ela congela o investimento em áreas públicas, sociais, educação, saúde, principalmente serão atingidas. Por quê? Antes, a saúde e a educação tinham previsões constitucionais mínimas, percentuais mínimos do total das receitas correntes líquidas do município, do Estado, da União. A Constituição previa um percentual mínimo do total daquilo que foi arrecadado para aplicar nessas áreas. Não podia nenhum gestor fugir disso. O que a PEC fez agora? A PEC, a partir do ano de 2018, os investimentos na área da saúde e da educação fogem deste percentual mínimo que o gestor tinha que investir e ainda com base naquilo que ele arrecadou. A PEC agora faz o seguinte, ela usa o orçamento do ano anterior, aplica a inflação com base no indexador IPCA e ali vai ter o valor do ano seguinte para se investir
em saúde e educação. Então, com certeza vai atingir em cheio. O ano que vem ainda nem tanto na saúde e na educação, porque o governo federal, o ano que vem ainda utilizou, digamos assim, a metodologia antiga prevista na Constituição. Mas já a partir de 2018, já vale o que estava na PEC. Tanto que PEC é a abreviação de proposta de emenda constitucional. Foi uma emenda à Constituição, alteraram a Constituição nesse sentido. Então, a partir de 2018, educação e saúde são áreas que terão os seus orçamentos com base no mesmo valor do orçamento do ano anterior, é sempre o mesmo valor do orçamento do ano anterior, apenas com a inflação do período sobre. Então, vai prejudicar em cheio a população que precisa de serviços públicos. Salário mínimo nacional. O mínimo nacional, antes, ele levava em consideração para o seu reajuste, tá? Ele levava em consideração a inflação do ano anterior, porque como o reajuste do salário mínimo se dá em janeiro de cada ano, pegava-se a inflação do INPC do ano anterior e também levava-se em consideração o índice do PIB, do Produto Interno Bruto, tá? As riquezas produzidas pelo país de dois anos atrás. Então, com a aprovação da PEC, porque a maioria dos senadores aprovaram, já tinha passado por votações na Câmara e depois finalmente foi no Senado, culminando no dia 13 de dezembro. Esta PEC, ela estabeleceu o seguinte, agora já está valendo, que para cálculo do valor do salário mínimo, apenas leve-se em consideração o reajuste da inflação pelo IPCA sobre o valor anterior e não leva mais em consideração a variação do PIB das riquezas produzidas pelo país. Ou seja, quer dizer que ao longo dos anos, se o Brasil retomar melhorias na economia, retomar a sua pujança, for um país mais produtivo, né, ter mais riquezas produzidas, e lembrando que essa riqueza é produzida pela mão de obra trabalhadora, operária, não vai ser levado em consideração o desenvolvimento que o trabalhador ajudou a fazer para o país, ele não vai ter mais aquilo como retorno para cálculo do reajuste do valor do salário mínimo. É isso que já está valendo agora. E se o povo não se atentar, vai passar também a reforma da Previdência, que também já está posta para ser discutida no Congresso Nacional o ano que vem, e vamos ter que ter uma luta, uma resistência muito grande. Não pode, sabemos e entendemos que algum tipo de reforma ou metodologia tem que ser estudada para a Previdência, mas não dessa forma, imposta goela abaixo, de cima para baixo do governo federal para o Congresso, sem discutir com a comunidade e pagando altos valores com propagandas na TV dizendo que se não aprovar a reforma da Previdência, as pessoas vão ficar sem aposentadoria, se não aprovar a reforma da Previdência, o governo vai ter que aumentar impostos e tantas outras coisas. A mão de obra trabalhadora não pode ser culpada por más gestões, por corrupção, seja o que for. Não foram os trabalhadores que causaram. O trabalhador tem todo mês descontado 11% lá para a sua Previdência. Essa é a questão. Só que a reforma da Previdência tem umas coisas muito contraditórias. Ela, ao mesmo tempo que exige uma idade mínima de 65 anos, tanto para homens e mulheres, igual a homens e mulheres, tá? Aumenta a idade para o trabalhador rural, que tem um desgaste muito grande. O trabalhador rural vai ter que trabalhar mais para se aposentar. Então, para ter uma aposentadoria integral, o trabalhador vai ter que ter uma idade mínima de 65 anos de idade e, no mínimo, 49 anos de contribuição. Só que se nós fizermos as contas, partindo-se do pressuposto, tá? Partindo do pressuposto que tu só pode ingressar no mercado de trabalho com carteira assinada com 18 anos de idade, porque menos de 18 anos de idade só se pode assinar carteira como jovem aprendiz. Mas tu só podes contribuir para a Previdência mesmo
com 18 anos de idade. Então façam as contas. Se eu para me aposentar integralmente, o requisito é eu ter no mínimo 65 anos de idade e 49 anos de contribuição, vamos partir da premissa que quando eu fechei 18 anos de idade, me tornei adulto, já inicio no mercado de trabalho. Se você colocar os 49 anos de contribuição somados com os 18, que é a idade inicial, não tem como a pessoa se aposentar integralmente com no mínimo 65 anos de idade. Se a pessoa tem que ter no mínimo 65 anos de idade para se aposentar integralmente, ok, e tem que ter no mínimo 49 anos de contribuição, como hoje eu só posso entrar no mercado de trabalho, contribuir para a Previdência, iniciando com 18 anos de idade, se eu vou colocar 49 anos de contribuição nessa soma, eu vou passar dos 65 anos de idade, ou seja, eu só vou me aposentar integralmente, isso iniciando dos 18 anos de idade, lá quando eu tiver próximo de 70, 71 anos. É praticamente impossível uma pessoa, mesmo tendo 49 anos de contribuição como requisito mínimo e 65 anos de idade, ela não vai conseguir se aposentar integralmente, porque no momento que ela reunir a idade, que é 65, ela não vai conseguir ter 49 anos de contribuição iniciando aos 18 no mercado de trabalho. É essa a questão. Então, a conta não vai fechar, e não vai fechar para o trabalhador. Acaba com aposentadorias especiais de vários segmentos, inclusive de professores. Está lá previsto na Constituição Federal. Professor homem, pelo desgaste, por tudo, ele tem redução de 5 anos no tempo de serviço. Ao invés do homem contribuir 35 anos, o professor homem hoje contribui por 30 anos. E professora mulher contribui por 25. Então, com esta reforma da Previdência, acaba com isso. O professor vai ter que dar aula no mínimo até os 65 anos de idade. Imagine um professor estando em sala de aula, que desgasta a voz fisicamente, psicologicamente, enfim, já é uma profissão reconhecida pelo alto desgaste, estar com 65 anos e quem não tem o período de contribuição total vai até os 70, 70 e tantos, dando aula, estando numa sala de aula, e tantos outros trabalhadores de várias outras áreas, operários, pintores, oficiais administrativos, agentes de trânsito, guardas municipais, motoristas, enfim, todos os trabalhadores e trabalhadoras de todas as funções e cargos, tanto da iniciativa pública quanto privada. Então a gente vai ter que estar atento a essa discussão. Tem outra coisa também que o governo não explica na reforma da Previdência, porque conforme censo do IBGE, a expectativa de vida do brasileiro já está aí na casa dos 73 anos de idade. Então, peraí, se eu só vou conseguir, conforme a reforma da Previdência, se eu só vou no mínimo para me aposentar integral, ter no mínimo 65 anos de idade, e a grande média de trabalhadores vai conseguir se aposentar integral quando estiver beirando os 70 anos, se já está dizendo que a minha estimativa de vida é até os 73, quer dizer então que eu trabalho até os 70, contribuindo para a Previdência, ou seja, passei 49 anos contribuindo para a Previdência, e aí no momento que eu passei a minha vida toda laboral contribuindo, se eu morro aos 73, eu apenas gozei, curti de 3 anos da minha aposentadoria. Então o governo pagou para mim apenas 3 anos, mas eu contribuí por 50, por 49, porque uma das justificativas que o governo tem para fazer essa reforma da Previdência é qual? É no sentido de que o brasileiro está vivendo mais, a expectativa de vida aumentou, então fica insustentável para pessoas que se aposentam mais cedo por X anos o governo pagar. Então isso tem que ficar claro também, tá? Então, infelizmente, essa PEC ela foi aprovada, ela já está valendo e, nesse sentido, ela agora já foi alterada a Constituição Federal. A próxima luta que os trabalhadores têm que fazer, e toda a classe brasileira, é o quê? É contra a reforma da Previdência e também estar atento à reforma trabalhista que virá, que mexerá com seguro-desemprego, com 13º, com direito a férias, tá? Eu tenho uma informação que chegou ali da técnica, eu vou deixar daqui a uns 5 minutinhos, Renato, para falar, porque ela é pauta do meu programa. Vai entrar depois desse último vídeo que o Wagner vai colocar agora, que eu vou tratar das nossas emendas, que foram votadas durante essa madrugada, o dia de ontem, e vai entrar isso que eu vou falar agora. Então, Wagner, coloca para nós aí o último vídeo,
que foi a mobilização na Câmara que nós fizemos lá no dia 14 de dezembro e que o Executivo não se fez presente porque a Câmara não nos convidou, mas o objetivo desse dia foi a direção do SIMP, delegados sindicais e também alguns municipários, que foi para tratar dos problemas dos créditos, dos vales transporte dos servidores. Os servidores recebem seus créditos com atraso, não é respeitada a própria portaria do prefeito, pois a portaria 032 deste ano do prefeito regra que trabalhadores que laboram por 8 horas por dia, que tem 1 hora de intervalo, tem direito a 4 créditos por dia, e trabalhadores que trabalham um único turno, uma jornada única de 6 horas ou 4, tem direito a 2 créditos por dia. A prefeitura, ela mesma não vem respeitando isso, a própria portaria do prefeito. E nós nunca tínhamos respostas, nem do prefeito Eduardo Leite, e nem tínhamos respostas também do secretário Cruz do porquê que não estava sendo cumprida a própria portaria do prefeito. Então nós fomos lá para fazer essa discussão. E linhas de ônibus que não integram, existem linhas de ônibus que não integram, que não funciona a integração, a exemplo de quem vem lá do Retiro, por exemplo, e desce na Avenida Fernando Osório para depois pegar o ônibus do Pestano. O sistema não integra. Você vai passar o cartão, vai ser debitado como um crédito inteiro. Ele não faz a integração entre linhas, tá? E aí Não, pode continuar, Wagner. O vídeo ele é único só. Aquilo ali já é do segundo dia. Obrigado. Aí este segundo dia, um dia depois, os membros do Executivo foram convocados. Enquanto saiu o senhor Isabel Dourado, chefe de gabinete do prefeito, o Paulo Osório, diretor de transportes, o Márcio, que trabalha lá na Secretaria de Administração, e também o secretário Cruz. Neste dia foi a direção do SIMP, os representantes do Executivo e alguns vereadores que pautaram exaustivamente sobre o tema. E nos foi explicado pelo secretário Cruz que da SMED foram feitos 200 protocolos, reclamando, pedindo fazer valer os seus direitos. E que, segundo ele, dos 200, apenas 14 foram negados. Ainda em algum determinado momento, a Prefeitura também informou que só vai dar o vale durante o intervalo, para aqueles que trabalham 2 turnos, que ela só vai dar o crédito do Vale Transporte apenas para aqueles que no intervalo vão nas suas casas, almoçam e voltam. O problema é que só tem 1 hora de intervalo e muitos municipários não conseguem ir até as suas casas e voltarem em 1 hora. Então, no mínimo que a Prefeitura tinha que garantir era o crédito para um intervalo, e aí se o servidor vai usar para ir para o centro, para almoçar em outro lugar, enfim, o crédito é dele, ele paga por isso, é descontado 6% do contra-cheque do servidor. Só que a Prefeitura disse que não vai dar. Só que escolas, secretarias, vários locais, os servidores não ganham comida, a Prefeitura não dá alimentação para ele, você tem que levar de casa. Aí você, telespectador, munícipe que está aqui nos assistindo, diz assim: sim, mas é mais do que obrigação o servidor levar a sua comida de casa, ok, mas aí num local de trabalho que muitas vezes não tem nenhuma geladeira, que não tem nenhum fogão, que não tem nenhum micro-ondas para aquecer a comida, pois é, nós já visitamos vários locais que não dispõem de nada, não tem nem onde guardar para refrigerar, para não estragar, e nem nada para aquecer. Em muitos desses locais, os servidores tiveram que levar de suas casas, eles mesmos fazerem uma vaquinha ou algo do tipo, para botar uma geladeira velha, um fogão, um micro-ondas. Quer dizer, já não obstante a Prefeitura, neste governo, tirou o Vale Alimentação para aqueles que tinham 2 matrículas, não paga licenças prêmios para vários servidores que estão na ativa e pedem e não são concedidos. Tivemos parcelamento de reajuste esse ano do salário, não tivemos nenhum valor de Vale Alimentação esse ano. O ano passado foi também parcelado o reajuste do Vale Alimentação. Não cumpre o pagamento dos pisos salariais de categorias como dos professores e dos agentes comunitários de saúde. E ainda nos tirarem os créditos do Vale Transporte, que garantiu o direito, assegurar o direito de ir e vir, aí fica bastante complicado. Então a gente orienta que todo servidor que fez o seu protocolo lá na Pratina Bento Gonçalves e não teve resolução, faça a reclamação, para fazer. Faça a reclamação lá na Secretaria de Transporte e Trânsito, na Conde Porto Alegre com Barroso, porque se não tiver o protocolo, se não tiver o registro, a estatística, como se diz, em nada vai conseguir comprovar
esses dados para a Prefeitura de Pelotas. E quem quiser fazer também uma reclamação, um protocolo por escrito, junto à Secretaria de Administração, existe um link lá no site da Prefeitura. Entra no site da Prefeitura, tá? Portal do servidor. Aí depois que clicou em servidor, que remete àquela página para você botar a sua matrícula, a sua senha, à direita da página tem ali um formulário para Vale Transporte. E aí você preenche aquele formulário, o seu chefe de setor assina e você protocola lá na administração, ok? Bom, pessoal, vamos ao último tema aqui, faltam 4 minutos para o término do nosso programa. O SIMP protocolou no dia 7 na Câmara o requerimento para inclusão no orçamento do ano que vem as emendas orçamentárias relacionadas para pagamento do piso salarial dos professores, piso salarial dos agentes comunitários de saúde, que o menor padrão salarial da Prefeitura de Pelotas ano que vem seja o valor igual ao valor do salário mínimo, que nenhum trabalhador da Prefeitura ganhe de salário padrão menos do que o valor nominalmente igual ao do salário mínimo. Isso não é indexar salário mínimo. E também pleiteamos como emenda orçamentária o Vale Alimentação ano que vem na casa de R$ 250, tá? Durante todo o dia de ontem, de quinta-feira, todo dia, manhã, tarde, noite, até de madrugada, até 2h30 da manhã, o SIMP esteve lá presente, vigilante, para que as nossas emendas fossem aprovadas, tá? E quando elas foram ser analisadas pelas comissões técnicas, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, por 5 votos favoráveis contra 3, ali no âmbito da comissão, foram aprovadas as nossas emendas, que depois foram em votação no plenário, aí com todos os vereadores, e foram aprovadas por maioria. Tá aí que o pessoal em casa entende. Pô, então foi aprovado isso no orçamento, então ano que vem a prefeita Paula terá que cumprir? Não, pessoal, vamos lembrar, o orçamento, ele é uma peça autorizativa, ele autoriza aquilo que está orçado, a prefeitura poder honrar, pagar aquilo ali, mas não é uma peça impositiva, não tem lei nenhuma que obrigue a prefeita a cumprir o que está no orçamento. Aí vocês dizem, tá, então de nada adianta aprovar as emendas no orçamento? Adianta sim, porque aquela despesa que não ficou fixada no orçamento, no ano que vem, quando a gente for fazer a negociação salarial da Tabase, a gente não pode nem pleitear. Nós vamos chegar em frente à prefeita para discutir com ela, queremos R$ 250 de vale alimentação, queremos X de reajuste nos salários. Tá, mas como? Se não ficou nem previsto no orçamento do ano anterior. Então, a etapa mais difícil é a que o SIMP faz todos os anos, é garantir as emendas serem aprovadas e votadas, incluídas no orçamento. A próxima luta do ano que vem é a mobilização da categoria para fazer valer o que está previsto no orçamento 2017. Então deixamos claro, está previsto o pagamento do piso dos professores, do piso dos agentes comunitários de saúde, que nenhum trabalhador da prefeitura ganhe menos de salário padrão, o valor igual ao do mínimo e tendo as vantagens calculadas sobre este valor. E o vale alimentação na ordem de R$ 250. Não obstante todo o nosso cansaço durante o dia inteiro, toda a madrugada lá, madrugada dentro, né, até 2 horas da manhã, de manhã cedo de ontem, até a madrugada de hoje, 2 horas da manhã, o SIMP estar lá atento, ativo, atuante, como sempre foi a nossa direção. Agora à tarde a direção do SIMP estava lá, presente na Câmara de Vereadores. E eu, enquanto estou aqui apresentando o programa de TV, outros diretores do SIMP encontram-se lá na Câmara. Aí mais um belo presente de final de ano, né? O ano passado foi o grande aumento do IPTU, mas que a Prefeitura faz a propaganda que tudo isso está se revertendo, né, em melhorias para a comunidade pelotense. O grande presente para a comunidade pelotense foi exatamente agora, né? Então informo para vocês que a taxa do lixo, a criação para a taxa do lixo, acabou de ser aprovada lá na Câmara de Vereadores neste exato momento, né? Então, um projeto de lei do prefeito Eduardo Leite, um grande presente aí, né, de 2016, foi a criação da taxa do lixo em Pelotas, recentemente aprovada. Bom, pessoal, é o último programa de TV do SIMP. Eu quero agradecer a todos por este 2016, bastante difícil, com muitas lutas, com muitas perdas humanas, problemas econômicos, enfim. Mas nós da direção do SIMP estivemos sempre nos
doando o máximo possível. Estaremos também em 2017 sempre na defesa intransigente de seus direitos, com a maior transparência, né, uma entidade totalmente apartidária. Temos a tranquilidade de dizer que os diretores do SIMP são totalmente livres, o SIMP não tem nenhuma ligação com partido algum, e é por isso que a gente trabalha bem, atuante e na defesa única dos trabalhadores. Então quero agradecer à comunidade pelotense e aos municipários que durante todo 2016 nos assistiram aqui na TVC. Os nossos programas agora do mês de janeiro, alguns serão reprisados, vou tirar alguns merecidos dias de férias, mas já no finalzinho ali de janeiro eu já volto com a programação ao vivo, tá? Então desejo a todos um ótimo ano novo, que nos preparemos para o ano que vem, que será mais difícil com certeza do que 2016, mas que a gente renove as nossas energias, as nossas esperanças, porque muitas lutas virão no ano que vem. Também agradeço ao Wagner, agradeço ao Birinha, agradeço ao Renato Costa e toda a equipe da TVC, né, que nos possibilitam tecnicamente difundir a informação e chegar às casas dos pelotenses. Então, feliz ano novo, tchau, tchau, até lá!